Bom, galera, nós vamos agora para a nossa 19ª aula, Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Se vocês lembram, a aula passada foi Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ele trabalha somente com os lados de um triângulo retângulo. Agora, Relações trigonométricas vai trabalhar com os lados e os ângulos internos de um triângulo retângulo, tá? Por isso a gente fala relações trigonométricas, relações entre lados e ângulos de um triângulo. Nesse caso, triângulo retângulo. Então vamos relembrar. O lado que fica de frente com o ângulo reto ou o maior lado a gente chama de hipotenusa. Esses outros dois lados a gente chama de cateto. Agora, para a gente trabalhar a relação trigonométrica, nós vamos acrescentar esses dois ângulos aqui. Ou esse, não os dois de uma vez, tá? Bom, eu vou escolher esse ângulo aqui como minha referência. Eu quero que vocês só observem. Vou chamar ele de alfa. Nos exemplos vão aparecer números, mas como eu quero só montar as fórmulas, eu vou chamar ele de alfa. Em relação, olhando para cá, para esse ângulo, eu chamo esse lado de hipotenusa, como a gente já conhece. O cateto que fica de frente com o ângulo alfa, que é o meu ângulo em questão, eu chamo de cateto oposto. O cateto que fica lado dele ou entre ele e o ângulo reto, eu chamo de cateto adjacente. Bom, eu preciso reconhecer esses três nomes quando eu falar de algum ângulo do triângulo. Se eu falar desse ângulo aqui, esse vai ser o cateto oposto, esse vai ser o adjacente. Mas eu estou falando desse aqui de baixo. Então, vamos montar as fórmulas. Seno de alfa. A fórmula é cateto oposto. Vou usar só a abreviação. Lá no conteúdo de vocês tem o nome por escrito e as abreviações. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lá no conteúdo vocês viram duas tabelas que são importantes. Tabela trigonométrica e tabela importante. Eu chamei de tabela importante, mas já eu explico por quê. Bom, o que consiste essa tabela? Vou mostrar para vocês. Nessa tabela, vocês têm do ângulo 1 até o ângulo 89 e tem valores decimais. Seno de um ângulo, vou escolher aqui o ângulo 31. Seno de 31, 0,515. Cosseno, 0,857. Tangente, 0,601. Esses valores nós vamos utilizar eles, tá? Então, tem essa tabela e tem uma outra tabela, que é a tabela importante, específica para esses três ângulos principais aqui, 30, 45 e 60, que possuem esses valores. Lá também tem os valores decimais, mas nós, para esses três ângulos, nós vamos trabalhar com esses aqui, esses valores, tá? Vou mostrar como. Primeiro exemplo. Ele quer saber o valor de x e y. Toda vez que você tiver um exercício, ele vai mostrar o ângulo e vai colocar os valores numéricos para seno de 32, cosseno de 32, tangente de 32. Sempre os valores. Por que sempre os três? Porque você pode usar a fórmula do seno, o outro colega achou melhor usar tangente, vai sempre chegar na mesma resposta. Isso tudo vai depender
do que o desenho apresenta. Então, por causa disso, o autor sempre coloca seno, cosseno e tangente do ângulo em questão, nesse caso, 32. Vou mostrar o que eu quero dizer. Quero achar o valor de x. Vamos primeiro identificar os lados. Quem é esse aqui? Hipotenusa. Olha para o meu ângulo, 32. Quem vai ser o x? Cateto oposto. Quem vai ser o y? Cateto adjacente. É fácil, ó. Tirou a hipotenusa, livrou o cateto oposto, o que sobra é adjacente, não tem erro. Então, vamos lá. Para mim achar o x, eu quero montar das três fórmulas a fórmula que apareça o cateto oposto e a hipotenusa. Vou olhar aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa. Seno. Então, vou escrever seno de 32 igual cateto oposto x, hipotenusa 20. Lá nos meus valores numéricos, quem é seno de 32? Vou substituir pelo número 0,53. X sobre 20. Põe 1 aqui embaixo e faz o cruz-credo. Não transforma o número decimal em fração, não, tá? Faz o cruz-credo direto. Então, vai ser x igual 10,60. Presta atenção. Agora eu quero achar o y. Vou procurar das três fórmulas uma que possua cateto adjacente e hipotenusa. Professora, por que eu não posso pegar, já que eu já tenho o valor de x, que é 10,60, a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Pode, só que você vai trabalhar com muitos números decimais, aí vai ficar por sua conta. Aqui eu estou buscando o caminho mais fácil, ó. Eu tenho cateto adjacente e tenho a hipotenusa, que é o número 20. Qual é a fórmula? Cosseno. Então, cosseno de 32 é igual a y, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Substitui. Quem é cosseno? Ele já deu o valor. 0,848. Nesse exemplo, faz o cruz-credo. Y igual 16,96. Nesse exemplo, ele está trabalhando com três casas, tá vendo? Aqui é porque é um zero. Nos exercícios, ele trabalha só com duas casas. Olha para o exercício e vê se ele te dá o valor com três casas ou duas casas, tá? Se ele não der e você tiver que olhar lá na tabela, por exemplo, o que não vai acontecer, porque geralmente ele põe os três números, provavelmente ele vai trabalhar com duas casas, tá? Então, tem que ver o que vai acontecer. Vamos para o exemplo 2. Eu vou ler o problema para vocês. Em um triângulo isósceles, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais e que quando você parte ele ao meio, criando a altura, você parte a base em duas medidas iguais, tá? Lembra disso. Aí ele diz que os ângulos da base medem 71 e ele quer saber o valor da altura. Então, olha só, quando eu traço a altura, eu construí dois triângulos retângulos, que são exatamente iguais. Vou pegar um deles e trago para cá. Eu tenho a altura, eu estou procurando, tenho o ângulo reto, eu tenho essa medida da base? Tenho. Se a base inteira é 8, a metade dela vai ser 4. Beleza. Não tenho hipotenusa, mas eu não preciso. Por quê? Porque existe uma fórmula que tem esse lado e esse. Vamos lá. Aqui é 71. Quem é esse aqui? Cateto oposto. Quem é esse aqui? Cateto adjacente. Vou lá nas fórmulas. São três fórmulas: seno, cosseno e tangente. Qual é a que trabalha com cateto oposto e adjacente? Tangente. Tangente de 71 é cateto oposto,
que é o H, que eu estou procurando, cateto adjacente, que é o 4. Olha para os valores, ele deu seno, cosseno e tangente. Eu quero a tangente. 2,904. Põe o número 1 aqui embaixo e faz o cruz-credo. H é igual, deixa eu olhar que eu não vou fazer a conta aqui de novo, 11,616. Feito o problema. Terceiro exemplo, ele tem aqui um trapézio e pede para você achar o x e o y. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um traço aqui. Por quê? Porque eu tenho um triângulo retângulo aqui e a matéria está trabalhando o triângulo retângulo, certo? Esse y eu transporto ele para cá, ó, é o mesmo tamanho. Ele quer o valor de x e de y. Vou só pegar esse pedacinho aqui, ó. Vou trazer para cá. 60, aqui é y, aqui é x. Quem é essa medida? Olha para o desenho do trapézio. Esse pedaço aqui vale 14. O todo vale 20. 20 menos 14, 6. Tenho as três formas, mas olha para o grau. Lembra da tabela importante? Vamos ver a tabela importante. Está aqui, ó. Quando for 60, 45 e 30 é para usar esses valores. Então, beleza, eu vou olhar para o 60. O que eu vou pegar? Seno, cosseno ou tangente? Vamos olhar o que eu tenho. Quem é o y? Cateto oposto. Quem é o 6? Cateto adjacente. Quem é o x? Hipotenusa. Olha para uma fórmula que tenha o 6 e o x. Vamos começar por aqui. Se eu colocar uma fórmula que tenha o x e o y, não tem como eu resolver. Duas letras diferentes. Então, vamos uma que tenha número e essa letra x. Cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o x. Quem é cosseno de 60, olhando na tabela? 1/2. Faz o cruz-credo, x igual a 12. Achei meu x. Vamos achar o y. De novo, ó, número e letra. Se quiser usar o 12, que eu já achei com ele, também pode. Mas eu vou aqui em número e letra. Cateto adjacente e cateto oposto, eu tenho três fórmulas. Aqui tem essa daí, a tangente. Cateto oposto sobre adjacente. Substitui na tangente de 60 o valor é raiz de 3. Põe 1 embaixo. Y é igual a 6 raiz de 3. Tá aqui minha resposta. Lembrando que se na minha resposta aparece uma fração e o denominador é raiz, tem que racionalizar, tá, galera? Nesse caso não precisa. Tá aqui minhas duas respostas. Vocês vão receber o exercício junto, vão fazer com cuidado, com atenção, assiste a aula de novo se for preciso, lê direitinho o conteúdo lá, tá? Qualquer coisa é só me procurar. Até a próxima.